Foi tempo de chegar, ir no banheiro, pegar uma aguinha e sentar aqui. Então, depois de 10 horas de uma viagem internacional, estou aqui, mas cumprindo compromisso, mais uma live nossa para a gente estar junto com a galera aí que está nos acompanhando todo domingo. Flávio, hoje eu acho que a gente pode pegar até isso de tema para hoje, falar de compromisso, tá? Eu acho. Beleza? Vamos lá então? Bora? Você que manda hoje, Caio. Bora. Eu vou sempre abrindo, vou fechando os comentários, tá? Tá bom, turma? Até pra você ficar, porque pra mim os comentários ficam bem no rostinho do Flávio. Flávio, eu quero muito, acho que começar com um compromisso, tá? Como eu não vou trazer o tema que seria de hoje, porque eu quero fazer essa sabatina em 3 junto com o Joel, vou deixar pro domingo que vem. Então eu quero muito trazer a primeira provocação, compromisso. Como que você sempre lidou com compromisso? Para você, o que é um compromisso? E como que você exporta isso, principalmente, você consegue gerar essa congruência num time? Por exemplo, uma pergunta muito frequente que eu recebo, você recebe, é como é que eu faço para pessoas serem tão compromissadas como eu? Então fala um pouquinho de compromisso nessa ótica de como ser e como transferir, como ter um time comprometido, né? A gente vai entrar em final de mês, muita gente aqui tem equipes de vendas, tem donos de empresas, pessoas que lideram equipes, e como ter pessoas engajadas, comprometidas. Fala um pouquinho de compromisso aqui pra gente. Vou começar com esse ping-pong aí pra você. Em primeiro lugar, Caio, é preciso todo mundo ter a convicção de que nada que você não tenha compromisso tem alguma possibilidade de ter sucesso. Concordo. Não há possibilidade de você ser bem-sucedido sem você ser comprometido. Não dá. São coisas incompatíveis. Né? A falta de compromisso vai levar qualquer projeto ao fracasso. Concordo. Isso aí é básico. Tá? Então, do que eu estou falando? Um casamento que não tenha compromisso é um casamento que vai fracassar. Uma amizade que não tenha compromisso, que não tenha reciprocidade, que não tenha cumplicidade, que não tenha... Tudo isso aqui é parte do pacote de compromisso, também não vai prosperar. Um trabalho que não exista compromisso também não tem a menor possibilidade de prosperar. O compromisso é requisito básico para o sucesso. A questão é que compromisso, assim como outros elementos do comportamento humano, eles são, às vezes, consideradas pelas pessoas um pouco intangíveis. Elas têm dificuldade de quantificar compromisso. Tem compromisso grande, compromisso pequeno, tem compromisso médio, tem compromisso meia boca, tem compromisso no máximo. Tem. Então, como tem, às vezes difícil quantificar. Você olha aqui o relógio, você vai ver o horário. Você tem como quantificar exatamente. Você vai pesar numa balança, você sobe lá, tá lá o teu peso. Não tem como mudar, é aquilo ali. Agora, como avaliar o nosso compromisso? Como cada pessoa pode avaliar o seu próprio compromisso para saber se ele é grandão, se ele é pequenininho, se ele é médio, se ele é medíocre, se ele é uma bosta, ou se ele é um espetáculo. Como é que ele vai avaliar? Então, as pessoas têm muita... Primeiro, é um conceito subjetivo. Segundo, as pessoas têm dificuldade de medir. Por isso, a comparação é importante. Boa. Porque você não mede se não comparar. E a gente vive numa sociedade que foge de comparação. As pessoas acham que se comparar é ruim. Elas acham que se comparar faz mal para a saúde mental dela. Você entende? Quando, na realidade, a comparação é fundamental. Se você está num ambiente de muita gente comprometida, de pessoal que luta muito pelo que quer, você tem amigos que lutam muito por aquilo que quer, você está num ambiente de pessoas que querem muito crescer, você vai se comparar e aquilo ali vai te contagiar. E você vai perceber, caraca, eu não sou comprometido com o que eu achava. Olha o comprometimento do fulano, é muito maior do que o meu. Peraí, eu preciso trabalhar um pouco mais. Percebe? Uhum. Da mesma maneira que se você faz parte de um ambiente de gente que fica só na vagabundagem, que se acha esperta, que engana pessoas,
Você está num ambiente de gente pequena, medíocre, que não quer crescer, que só reclama. A tendência é você ser contaminado por esse ambiente. Então, o ambiente ou vai te contaminar ou vai te contagiar. Só tem um ponto. Você é quem escolhe o ambiente que você vai pertencer. Que você não é obrigado a estar nesse ambiente que você está hoje. Você escolhe. Você não é vítima do ambiente. Você passa a ser vítima do ambiente a partir do momento que você escolheu pertencer a ele. Então, a comparação é importante. Então, por exemplo, eu geralmente, Caio, quando eu quero que a pessoa pense no comprometimento dela, eu faço duas perguntas. São perguntas, obviamente, filosóficas, mas fazem a pessoa pensar num extremo. Eu levo a pessoa para um extremo e faço ela pensar naquele extremo. Isso é uma coisa muito interessante. Então, por exemplo, uma pessoa que não bateu a meta do mês ou a meta da semana e ela acha que se dedicou. Ela acha que fez tudo que poderia ter feito. Na referência, na régua que ela tem, ela acredita que tudo que poderia ser feito, fez e não rolou. Ou seja, são pessoas que acham que meta rola. Meta não rola. Meta você arranca. Meta é sempre arrancada. Ou tu arranca, meu irmão. Ela não rola. Meta não rola. Então, não, eu me dediquei, eu fiz isso, mas não rolou. Meta não rola, meu amigo. Aí, eu peço para ela pensar da seguinte forma. Eu faço duas reflexões que eu levo a pessoa. Claro, isso aqui é só um exercício filosófico. Quero fazer esse disclaimer antes de você achar que é literal. Eu sei que vem porrada. É só para levar a pessoa para refletir. Aí eu falo para a pessoa assim, cara, pensa o seguinte. Você não bateu a tua meta da semana, né? Não bati. Você se dedicou? Cara, me dediquei muito, cara. Me dediquei como eu nunca me dediquei na minha vida. Eu falei, interessante. Perguntinha para você. Vamos supor que eu tivesse... É na semana a tua meta? Tá, na semana ou no mês, o período que for. Vamos supor que existisse um prêmio de 10 milhões de dólares para você cumprir essa mesma meta aí que você não cumpriu. Essa mesma meta, igualzinho, a mesma meta, no mesmo período. Se tivesse em jogo um prêmio de 10 milhões de dólares, 52 milhões de reais de prêmio, num Pix, assim, ó. Eu te pergunto, você teria feito essa meta? Pix? Faz de novo o barulhinho do Pix. Imagina, Caio. Eu recebi um Pix essa semana aí, entendeu, cara? O Pix é assim, entendeu, cara? O Brasil, o Pix é assim. Esse Pix é maravilhoso. Pix é assim, entendeu, cara? Você imagina, cara. Se você recebesse 52 milhões, 10 milhões de dólares para bater essa mesma meta, o que você acha? Você teria feito? Ó, seja honesto na tua resposta. Seja honesto. Pô, 10 aí milhões. Cara... Os 10 milhões, aí sim, aí tudo bem. Aí óbvio que eu não ia deixar passar, né? Ah, então você teria feito? Mas o que você teria feito diferente que você não fez? Aí o cara, não, eu teria virado noite, eu teria buscado uma técnica diferente, eu teria sei lá o quê. Mas ele tem certeza que faria. E ele fala isso, e geralmente as pessoas admitem isso. Então, se elas admitem isso, será que elas estavam sendo honestas com elas mesmas quando elas disseram que se dedicaram muito? Qual é o teu nível de compromisso, meu caro amigo que me ouve aqui? Qual é o teu nível? Compromisso tem tamanho, compromisso grande, compromisso medíocre, compromisso pequeno, compromisso faz de conta, compromisso de fachada, compromisso de conversa, compromisso até
página 20, porque a partir daí eu já não pago esse preço. Eu não trabalho no final de semana. Tem gente que é assim. Não trabalho no final de semana. Mas se tivesse o prêmio, trabalharia. Faço outra pergunta. Bom, esquece do prêmio. Vamos falar de uma coisa que você não quer perder. Pensa em alguém que você ama. Aí pensou, não me fala quem, só pensa. Amo muito essa pessoa, minha mãe, minha avó, minha filha, minha mulher, meu marido, sei lá quem. Meu namorado, sei lá. Se ele tivesse um veneno mortal e o único antídoto para salvar a vida dele fosse ter cumprido aquela meta da semana passada. Você teria feito? Aí a pessoa faz o mesmo exercício, teria feito. Por quê? O ser humano, ele se motiva por duas coisas. Ter prazer, ganhar alguma coisa que lhe dê prazer, ou não sofrer. Então, ele não quer perder pessoas que amam, isso lhe faz sofrer. Então, ter prazer e não sofrer são os dois drives que motivam as pessoas, que impulsionam as pessoas a realizarem aquilo que elas querem realizar. E quando essas perguntas são feitas, Caio, o que acontece é que ela começa a refletir do tamanho do compromisso que ela tem. Porque, no fundo, beleza, pô, Flávio, mas peraí, né, Flávio, 10 milhões de dólares. Pô, a pessoa aqui, é verdade, você tem razão, são dois exemplos radicais que a gente coloca bem radical para a pessoa pensar, para a pessoa chegar pelo menos à conclusão que realmente a dedicação dela poderia ter sido maior. Então, compromisso é elemento fundamental para você ter sucesso no casamento, no relacionamento, na vida financeira. O cara que tem uma meta financeira tem que poupar. Ou seja, comprometimento é para tudo. Então, fica aí a minha abertura aqui da minha fala sobre comprometimento, já trazendo para a turma aí essa reflexão sobre o que é ser comprometido, né? E aí fica a pergunta para você que está ouvindo. Você é comprometido? Qual é o tamanho do seu comprometimento? Você está trabalhando num nível de comprometimento que você trabalharia se tivesse um prêmio de 10 milhões de dólares essa semana? Você está entrando assim? Não, mas 10 milhões de dólares, cara. Mas teu futuro vale mais ou menos que 10 milhões de dólares? Ah, vale mais. Mas teu futuro é construído quando? Começa agora o teu futuro. Começa essa semana o seu futuro. Não é depois. Não adianta procrastinar a construção do seu futuro, porque o seu futuro será procrastinado. Então, seu futuro vale menos que 10 milhões? Será que você, cada pessoa, já não tem um incentivo suficiente para fazer o que precisa ser feito? Será que você quer um incentivo extra para fazer aquilo que você já deveria, já está decidido a fazer? Eu acho que quando a gente pensa que compromisso tem tamanho, eu acho que todos nós temos que nos sentir confrontados e pensar assim, cara, acho que eu sou vagabundo. Ó, se você não está se sentindo vagabundo com o que eu estou falando, você está com problema. Eu estou falando uma coisa para você se sentir vagabundo. Esse é o meu objetivo aqui. Você entendeu? Porque eu me sinto vagabundo quando eu falo sobre isso. Porque eu percebo que eu não estou trabalhando como eu poderia trabalhar. Eu não estou pegando como eu poderia pegar. Sempre a gente pode mais. Beleza, Caio? É isso aí. Muito bom isso, porque é muito bom num domingo, porque quantas pessoas, né, Flávio, a gente fala muito de compromisso, é você confrontar as atividades que transformam, aquelas atividades chaves, né? Por exemplo, você deu um caso de alguém, por exemplo, de vendas, né? Porra, Buchão, e na minha vida sempre foi o seguinte, toda vez que eu tive o leve, aquela coisa, aquela sensação que, puta, eu poderia ter ligado mais, eu poderia ter visitado mais cliente, puta, naquela quarta-feira, porra, eu fiz groselha. É horrível, porque você fugiu da atividade central, aquela que transforma. Agora, o oposto é o contrário. Quando você sabe que você está engolindo uma atividade-chave, você dorme. Eu acredito que o travesseiro mais gostoso de dormir é com a consciência tranquila que você deu o seu máximo assim num dia, cara. E quantas vezes a gente dá o máximo num dia, e não é um dia que a gente arrebenta a boca do balão de resultado, mas você fala assim, porra, hoje eu produzi, cara. Hoje eu liguei. E o mais legal, Caio, é que às vezes você dá o seu máximo, mas no dia seguinte você percebe que aquele não era o seu máximo. Porque o fato é que nós não conhecemos o nosso máximo. Por isso que é importante a gente estar num ambiente de águias. Porque contagia. E um ambiente de galinha contamina.
não é? Um ambiente de superação contagia, onde um ambiente medíocre contamina. Então, também vale aí a dica para as pessoas selecionarem bem o seu ambiente. Você bate muito na questão, né, e da mediocridade, né? É uma coisa que constantemente você é como se fosse um alarme para a turma da mediocridade. Mediocridade, na verdade, é aquilo que assume se o compromisso não está rolando, a mediocridade está rolando, né? Não tem como, não deixar. A falta de compromisso não deixa vácuo. Alguma coisa toma lugar da falta de compromisso. Eu gosto de definir mediocridade, Caio, da seguinte forma. Primeiro, a palavra mediocridade significa estar na média. Dói, né, Flávio? Imagina você dar um feedback para alguém e você fala assim, ô, seu medíocre. Dói, né? Dói. E a etimologia da palavra medíocre é aquilo que deriva a média. Está na média, exatamente. É. Então, mas o que acontece? A mediocridade, ela é resultante do conjunto de pensamentos da massa, do senso comum, do que é considerado aceitável pela maioria, do que é considerado ok pela maioria. Quem quer vencer não pode estar dentro do senso comum. Porque se a sua régua estiver dentro da média, do senso comum, daquilo que é considerado aceitável, você será, no máximo, se tudo der certo, uma margem dessa multidão formada pela maioria. Então, se você pensa como a maioria, você será, no máximo, se tudo der certo, como a maioria. Se você quer ter resultados acima da média, se você precisa pensar acima da média. Você não pode aceitar o senso comum. Você precisa abominar a mediocridade. A mediocridade tem que te dar alergia, tem que ser alérgico à mediocridade. Você tem que ter aversão à mediocridade. Você tem que ficar espirrando perto da mediocridade, você entendeu? Eu de vez em quando, tenho uma alergia à poeira, eu fico espirrando, entendeu, cara? Mediocridade tem que ser assim. Você não pode aceitar a mediocridade. Você não pode consumir a mediocridade. Você não pode pensar assim, cara, tua mãe nunca te falou, meu irmão, nunca falou pra você, moleque, se todo mundo comer cocô, você vai comer cocô também? Você nunca... Às vezes, quando a gente vai falar com a mãe, não, mãe, tá todo mundo fazendo isso. A mãe fala assim, você não é todo mundo, cara. É isso mesmo. Meu irmão, olha aqui, olha pra mim. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Ou é, se assim você escolher. Isso não é ser metido. Isso não é ser arrogante. Isso é escolher um destino melhor para a tua vida. Você escolhe um destino para a tua vida no futuro de acordo com as suas escolhas que você faz hoje. Você faz agora. E tem coisas que a gente tem controle, outras a gente não tem. Por exemplo, talvez se você estiver num ambiente de galinha que vai te jogar para baixo o tempo inteiro, você não tem controle sobre isso. Mas você tem controle por estar nesse ambiente ou não está. Eventualmente você pode falar, cara, mas eu não sei onde encontrar outras águias. Procura na internet. A vida é uma procura. Tem que procurar uma mulher para você casar, um marido para você casar, tem que procurar um trabalho para você fazer, tem que procurar pessoas para você se relacionar. Você tem que selecionar com quem você casa, com quem você se relaciona e onde o lugar que você trabalha. Se você trabalhar num lugar medíocre também, isso vai te intoxicar. Se você está trabalhando num lugar que é um lugar horroroso, tóxico, medíocre, mas você está lá porque precisa do trabalho, do salário, eu até entendo, cara. Você precisa do salário por um tempo, mas providencia sair daí rápido. Tem um plano, pô. Sim. Isso está condenando o seu destino no seu futuro. Então, o seu destino no seu futuro, ele é construído agora, nesse momento, nessa semana, nesse mês, no mês que vem. Então, quando o destino chegar, quando o sucesso chegar, ou o fracasso chegar, não vai ser uma casualidade, caro amigo. Então, quando a gente entende isso, a gente precisa entender, peraí, eu não quero a mediocridade, eu quero ter um compromisso acima da média. Ó, quem nunca foi para a escola para tirar um 6 e passar de ano? Eu já fiz isso muitas vezes. Eu era aluno 9 e 10, mas tinha umas matérias que eu detestava. Inglês era uma delas. Era 9 e 10, seu Flávio? Eu era. Cara. 9 e 10? Eu era aluno top. Mas era aluno que você estava lá no fundão, entendeu, cara?
aluno que sentava lá no fundão, ninguém dava nada por mim. Quando começava a vir as notas, opa, que é? Era, assim. Era aluno bom, sim. Eu era dos medíocres. E olha que louco, na época de escola, é muito louco. Existem 3 grandes grupos na escola, né? Existe a galera que o 9 e 10, que, enfim, é apelidado carinhosamente como os CDFs, né? Os tal, isso e aquilo. Aí tem a galera que tira entre 0 e 4. Puta, a galera, né? Ainda da minha época, na escola, há 25 anos atrás, era, puta, sofria na escola, né? Você fala, porra, burro. E tem a galera da meiuca ali, a massa. Eu era da turma dos medíocres. Eu era a galera que tirava entre 5 e 7. Entre 5 e 7. E é impressionante como é o meio que condena as pontas. É a maioria, porque assim, quem tirava entre 0 e 4, que as pontas têm estratégia. O meio, velho, o meio vai na maré, vai assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Pô, a galera que tirava entre 0 e 4, o cara, não é que o cara não tem estratégia, ele tem. Qual que é a estratégia do cara? Não vou fazer nada, não vou fazer absolutamente nada, vou fazer praticamente 0. Quem tirava entre 8 e 10, 9 e 10, que nem você, era um cara que vai falar, às vezes pensava no seguinte, né? Pô, na minha época, já que estou aqui, vou aproveitar que estou aqui, vou tirar nota boa para não ter nenhum tipo de retrabalho, e ter que fazer uma recuperação, ter que gastar mais tempo ainda. Então, já que estou aqui, vamos tirar uma boa nota. Agora, esse é Caio, desculpa te interromper. É de que condena as extremidades. Mas deixa eu te falar por que acontece isso. Você não é burro. Eu convivo contigo, trabalho contigo, você é inteligente pra caramba. Você não tem nada de burro, entendeu, cara? E nada de medíocre. Eu era da média. Mas o ponto é o seguinte, o que eu quero dizer pra você é o seguinte, como um cara como você, top, tava naquela situação na média, eu te explico por quê. Você não tinha nenhuma meta. Não, você usou a expressão que eu seguia a maré, deixava a vida me levar, a vida leva eu. Você usou a expressão aqui, ó, já que tá aqui, pelo menos tira a nota boa. Não existe o já que tá. Só assim, ó, já que você tá nessa empresa... Eu era tão medíocre. A mediocridade tá tão instalada na minha vida que uma vez minha mãe me perguntou assim pra mim, filho, por que você só tira 6? Eu perguntei, mãe, se eu tirar 10, eu vou pular 2 séries? Quando eu respondi isso pra ela, minha mãe falou assim, nossa, meu filho... Mas é que tá, Caio, ó, a maioria dos estudantes, eles não têm meta. Eu conheço você fez Ironman, você foi uma estrela de vendas direto, você tá fazendo show na Wise Educação, arrebentando. O que você faz, você vai... Por quê? Você tem meta. Exato. Naquela época, você não tinha meta. Vendas te apresentou meta. Ó, Caio, vendas, essa aqui é a meta, essa aqui é o Caio. Ó, muito prazer. Você abraçou a meta e nunca mais você foi medíocre. Pessoas medíocres são pessoas sem meta. São pessoas que andam naquela música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Né? Essa... Eu era... Deixa a vida levar. Vinha de frente, né, pela escola. Então, o que acontece? Sabe por que eu era bom aluno, Caio? Porque eu tinha uma meta, eu precisava entrar na Marinha. Então, quando eu fiz 13 anos de idade, comecei a estudar muito, porque eu precisava passar num concurso. Ou seja, você tinha os seus 10 milhões de dólares, né? Eu tinha. Exatamente. Magnífico. Então, eu passei nos meus 13, 14... Eu me perguntava, o que eu tô fazendo aqui, cara? Exatamente. Eu sabia o que eu estava fazendo na escola. Eu estava me preparando para uma prova que eu ia fazer, que era difícil pra caraca, eram 30 mil vagas. Desculpa, eram 30 mil candidatos para 200 vagas. 1.500 candidatos por vaga. Eu fiz a primeira vez, não passei. Fiz a segunda, não passei. Na terceira, eu passei. Porque é difícil demais, entendeu? E aí, o que acontece? E aí, como eu estudei muito, a partir daquele momento, tudo ficou fácil para mim. Então, quando eu fui fazer o meu terceiro ano do ensino médio, eu fui expulso do segundo ano lá do Colégio Naval, vim para fazer o terceiro ano fora, que era um colégio super difícil, todo mundo tomava pau, eu tirava 10 em tudo. O meu primeiro bimestre, eu lembro, eu tive média 10, que era assim, testes e prova, média 10 em todas as disciplinas, menos uma, inglês. É menos uma, cara. Claro, era assim, 6, 6,5, 6, 6,5, 6, 6,5, 10, educação física. Ah, pois é. Mas aí, cara, o que acontece? As pessoas, às vezes, não têm compromisso
para a gente ligar o assunto agora, porque não tem meta. Concordo. É o ponto de partida, o ponto-chave, né, cara? A pessoa precisa ter meta, e a meta vem de onde? Vem de uma ambição. O cara tem que ter uma ambição. Pô. Qual o tamanho da sua meta? Qual o tamanho da meta que a pessoa pode ter? Entendeu? Então, a meta vem da ambição do cara. Uma meta estabelecida, ele precisa ter compromisso para atingir essa meta. E trabalhar. Outra coisa. Antes do compromisso, ele precisa ter um plano que ele acredite. Porque ele tem que olhar esse plano e falar assim, cara, se eu cumprir esse plano, eu passo no concurso, eu emagreço. Se eu cumprir esse plano, eu passo em tal coisa. Eu sou aprovado em tal coisa, eu sou promovido. Você tem que ter um plano. Cara, você matou uma charada. Quantas pessoas que têm, entre aspas, ou poderia até melhorar o teu 10 milhões de dólares, que é aquele sonho, mas não acredita no instrumento que ele tá usando, bicho. Ele fala assim, não é possível que esse veículo vai me levar onde eu quero. Então não vou ser comprometido. Ele não sabe como. Como ele não acredita, ele perde a esperança. Aí ele pensa assim, cara, se eu tirar 10, eu vou passar duas séries? Aí ele fala isso, porque ele não tem um plano, entendeu? Ó, se existisse uma meta na tua escola, se você tirasse 10 em tudo, você passasse 2 séries, talvez você tivesse tirado 10 em tudo. Era 11. Pois é. Então, assim, é importante a gente ter meta, ambição, meta, entender como, ter a ferramenta, entender como. Eu, quando conheci vendas, eu falei, cara, era isso que eu precisava. Era isso que eu precisava, porque a vida, para mim, sempre era muito esquisita. Eu morava na periferia, andava de ônibus, cara, e eu pensava, cara, como é que... Eu vi alguém na rua, cara, um cara assim de terno, gravata, mas às vezes era um estagiário de banco, entendeu, cara? Mas ele tava de terno e gravata, eu achava que o cara era bem sucedido. Eu tinha vontade de parar o cara na rua e chegar pro cara e perguntar para ele, cara, como é que tu fez pra você chegar até onde você chegou? Me explica aí. Porque eu achava que se o cara era bem sucedido, eu quero saber como ele fez. Eu tinha isso na minha cabeça, desde pequeno, desde adolescente. Você entendeu? Então, no fundo, a pessoa, quando eu conheci vendas serviu para mim como, isso aqui você pode vender, você, fatura, aí você não depende mais de salário, você não depende mais de ninguém. Venda, para mim, chegou dessa maneira, entendeu? Então, enfim, de forma genérica, nem todo mundo aqui vende, mas de forma genérica, a pessoa precisa ter ambição, ter uma meta, ter um plano de como atingir essa meta e ter compromisso. E compromisso tem tamanho. Não é assim, ou é compromisso ou não é. Não, infelizmente, não é binário. Tem tamanho, tem grau, tem 50 tons de compromisso aí. A gente falou de algo que, com certeza, deve ter mexido com muita gente. Quando você tá num caminho no qual você não acredita que vai chegar onde você leva. Mas mesmo assim, por que você acha que muitas pessoas permanecem? Por exemplo, a pessoa sabe, quando ela tá com ela, dentro do íntimo dela, ela sabe que o que ela faz não bate com o que ela quer, mas ela dá algum jeito de se entorpecer, porque ela sabe que mudar dói e dá trabalho. Você já deu a resposta, ela se entorpece. Ela se entorpece, ela fica chapada da mediocridade. É duro demais assumir a verdade, às vezes. É duro demais assumir a realidade. É duro demais a pessoa assumir, olha, cara, eu sei, eu tenho esse diploma, eu estudei 5 anos, meu pai gastou uma grana, eu estou aqui nessa profissão, fazendo isso, mas isso não vai me levar onde eu quero. Eu não serei uma pessoa realizada fazendo o que eu faço. E aí? Ela sabe disso no fundo, mas ela não quer chegar a essa conclusão. E aí? Ela não quer chegar. Ela acha que, sei lá, alguma coisa vai acontecer, algum milagre vai acontecer. Aí ela desvia a esperança dela, vai pra política, acha que vai ser o político que vai ajudar ela. Você entendeu? Ela acha que aí ela vai pra religião, acha que Deus é que vai ajudar ela, quando Deus não faz a nossa parte. Deus não faz a nossa parte. Nossa parte é só a gente que faz. Então, se a pessoa chegou à conclusão que naquele caminho ela não vai alcançar o que ela busca, ela não vai se realizar, ela já tem que providenciar um outro caminho. Eu não estou falando que ela tem que abandonar. Eu estou olhando no teu olho agora, bicho. Tem 10 mil aqui. Tem 10 mil pessoas aqui. A pessoa que você está falando no olho dela, ela sabe, puta, agora o papo tá para mim, bicho. Ela sabe. Ela sabe que ela está fugindo disso. Ela sabe que ela está fugindo da decisão que ela tem que tomar, mas ela tem medo de tomar. Ela sabe disso.
E aí? Meu lindo. Ela faz. Minha linda. Minha linda e minha linda. Olha aqui nos meus olhos azuis. Vou tirar o óculos para olhar nos seus olhos aqui. Meu lindo, minha linda. Se o caminho que você está não vai levar você ao lugar que você sonhou, você tem que trocar de caminho. E eu não estou falando para você trocar de caminho amanhã. Você tem que pensar nesse assunto. É duro pensar nesse assunto. É duro? É. Mas o teu arrependimento no futuro vai ser mais duro ainda se você não agir agora. Eu estou falando para quase 10 mil pessoas. Eu sei da responsabilidade do que eu estou falando. E eu sei do impacto que isso pode ter na vida de quem decide mudar de vida. Se o caminho que você está não vai levar você aonde você vai chegar, não fique esperando um milagre. Não fique. É tua responsabilidade pensar num outro caminho. E não precisa ser amanhã que você vai pegar, vou pedir demissão amanhã. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou dizendo. Você tem que pensar, você tem que planejar, você tem que conversar, você tem que buscar, porque só encontra quem procura. Só encontra quem procura. Se você não procurar e ficar na sua negação, achando que esse é o destino que a vida lhe reservou, você não vai achar. Se você procurar, não é garantido que você vai achar. Mas se você não procurar, é garantido que você não vai achar. Espetacular. Espetacular. É isso aí, meu querido. Ó, deixa eu dizer um negócio para você. Eu só aprendi... Meus primeiros anos trabalhando, eu tinha um diretor que foi meu primeiro professor de vendas lá. O nome dele era Manuel. E ele falava muito isso. Ele falava assim, aprenda a se motivar com a realidade. Isso é um negócio que eu trago para a minha vida. Porque você se motivar com notícias agradáveis, qualquer imbecil se motiva. Bravo. Agora, aprenda a se motivar com a realidade. Mas, Flávio, a minha realidade é muito dura, Flávio. Então a tua motivação tem que ser maior ainda. Porque a tua motivação, meu lindinho, não é animação. Motivação não é euforia. Ah, tô motivado. Isso não é motivação. Motivação é motivo para ação. Quanto maior for a desgraça que aconteça na sua vida, você tem mais motivo para mudar. Então, você tem mais motivação para mudar. Transforme tudo na tua vida num motivo para você construir e andar para frente. Tudo, cara. Ah, não, meu marido me traiu. É duro, você vai sofrer e vai chorar. Transforma isso num motivo para você mudar a tua vida. Ah, eu perdi meu dinheiro. Transforma isso num motivo. Transforma isso num motivo. Para que você dê uma virada. Percebe o que eu estou te falando, meu querido? Eu sei que é duro pensar na realidade, mas se motive com a realidade. Às vezes você fica aí tentando fugir da realidade, quando a realidade poderia ser o maior combustível para você mudar a realidade que você está vivendo. Às vezes esse pensamento, eu não quero pensar nisso, não quero pensar nisso. Isso que você está fugindo de pensar poderia ser a tua maior motivação para você dar uma guinada na tua vida. E você fica aí fugindo. Aprenda a se motivar com a realidade. Aprenda. Seja ela qual for. Bota os comentários aí, Caio. E aí, escreve pra mim aí. Tô batendo muito forte aí? Diz pra mim aí. Maravilhoso, cara. Tá maravilhoso, porque o Brunet fala que são 3 tipos de amizades que temos que ter. Aquele amigo carregador de mala emocional, muito bom você ter alguém para poder dividir, cara, só dividir. Aquele amigo conselheiro e aquele amigo intercessor, né, cara? Intercessor é aquele cara que fala assim, bichão, tu tá errado. Ou aquele amigo que fala assim, cara, acorda. Cadê? Cadê aquilo lá que você me falava lá? Há 10 anos eu me encontro isso aqui, cadê o cara? Flávio. Ó, se tiver alguém achando que tô batendo muito forte, fala pra mim aí. Pega leve, Flávio, tá batendo muito forte, hein? Excelente. Pode escrever. Live.
Flávio, para mim os 3 Cs, eu quero que você fale, a minha próxima pergunta, para mim os 3 Cs do compromisso é começa, continua e conclua. Eu quero entrar nesse segundo ponto da consistência. Como manter a consistência do compromisso, principalmente naquela, às vezes tem uma fase mais de estiagem, porque você sabe muito bem que não existe nada mais motivador no mundo do que o progresso como resultado. O resto é segundo escalão. Mas como manter a consistência naquele período onde o progresso não é tão perceptível assim, cara? Tem muita gente aqui que, puta, às vezes o cara vai entrar, e ele precisa saber que entre decidir entrar na água e entrar de fato é uma longa distância. Entre entrar e não querer sair também é outra distância. Então, como se mantém consistente? Como que você foi um cara que se manter, sabe? Da onde vem a sua consistência? Fala um pouquinho de consistência pra turma. Sabe? Principalmente nessa fase. Eu penso o seguinte, Caio. Pode tirar os comentários aí que eu vou falar. A galera já ouvi muita gente falando, bate mais. Acho que eu tô batendo pouco, então, Caio. Ninguém reclamou, Caio. Tô muito bunda mole aqui nessa live, entendeu, cara? Nádegas flácidas, você é um lore. Nádegas flácidas, preciso bater mais forte. Eu tava lá, nádegas. É isso aí. Acho que voltou os comentários aí, Caio. Saiu. Pronto. Vamos lá. Como é que mantém a consistência? Primeiro assim, cara, é preciso acreditar num projeto. Isso não é clichê, tá? E quando eu falo acreditar, não é acreditar de bobalhão. Eu acredito. Tudo vai dar certo. Não vai dar tudo certo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte, você precisa ter um projeto que você está entrando, que você olha para ele e vê 1 mais 1 igual a 2. A mais B igual a C. Eu vou fazer isso, e vou cumprir isso e vai dar tal resultado. Ou seja, um plano que você olha para ele e fala, cara, isso aqui é infalível, isso aqui é matador. Só depende de mim agora. O plano é perfeito, o produto é perfeito, a estratégia é perfeita, é tudo perfeito, agora só depende de mim. Então começa por aí. Se o que tu está fazendo não é desse jeito, então para. Parou. Então peraí. Então o que eu vou falar agora já não é para você. O que eu vou falar a partir de agora já não é para você. Mas se você pensa, pô, não tô, Flávio. Não tô, cara. O projeto que eu tô, eu não sei o que fazer para poder crescer. O projeto que eu tô não depende de mim crescer. Alguém precisa me promover. Cara, ou seja, se você tá nessa situação, você tá na fase ainda de você escolher o projeto que você vai mergulhar. Você está nessa fase. Então você tem que procurar um projeto que você acredite, que você veja que por A mais B você vai alcançar o C e que depende só de você fazer o que precisa ser feito para você chegar onde você quer chegar. Você não está nesse caminho ainda? Beleza. Então você está na fase de achar esse caminho. Você está na fase de encontrar esse projeto. Ok. Agora, você está nesse projeto já? Você já está num projeto que você acredita que A mais B vai ser igual a C, que você sabe o que fazer, que só depende de você? Beleza, então. Então agora eu vou falar uma coisa que é só para você, que já sabe. Tá legal? Que é o seguinte, não se esqueça disso. Todos os dias. Nos momentos de dificuldade, se lembre que A mais B é igual a C. Mesmo você acreditando que A mais B é igual a C, você vendo gente fazendo, você sabendo que você é capaz, pode ser que em algum momento você dê uma fraquejada. E pode ser que em algum momento, sei lá, você dê uma desconcentrada. E aí você tem que sempre lembrar desse projeto, de aonde você quer chegar, para que você se mantenha consistente. Essa é a palavra que você está falando. Né? Como é que se mantém a consistência? Você precisa lembrar todos os dias o porquê que você está fazendo aquilo que você está fazendo. Se você se esquecer do porquê que você está fazendo o que você está fazendo, vai chegar uma hora que não vai fazer sentido você fazer, porque você esqueceu do motivo para fazer. E aí você já não vai ter aquela convicção toda que você tinha no início, quando você sabia o porquê você estava fazendo. E aí você vai perdendo gradativamente essa convicção, porque você vai perdendo gradativamente a convicção do porquê você faz aquilo que você faz. Então, se lembrar todos os dias do porquê você faz aquilo que você faz, te mantém firme,
consistente com o seu compromisso para você atingir aquilo que você quer atingir. Entendeu? É assim que eu sempre fiz, entendeu, Caio? Eu sempre trabalhei assim, pô. Eu sou empresário há 28 anos. Trabalho mais por dinheiro. Há muitos anos não trabalho mais por dinheiro. Você entendeu? Então não é por grana que eu trabalho. Mas por que eu continuo fazendo o que eu faço? Eu tenho que ter muito claro. Por que eu estou 9h30 da noite, num domingo, acabei de 10 horas de voo internacional, nem tomei banho, estou aqui com a mesma roupa do voo para fazer essa live com você? Porque eu sei por que eu estou fazendo. É parte do meu porquê impactar a vida das pessoas. É parte do meu porquê. Sacou? É isso aí. Comecei da minha carreira de vendas, eu aprendi o seguinte: um bom motivo, cara, não te impede de começar, ele te impede de largar. Para. Te impede de desistir de tudo. Ele não te impede, você não precisa ter um bom motivo para começar nada, cara. Tudo começa, mas um motivo claro. E você, principalmente, eu lembro no começo da carreira, um super amigo meu, ele falou o seguinte: nunca esqueça do brilho no olho do primeiro dia de qualquer jornada, porque você vai esquecer no meio do caminho, né? Então coisas que não... E lembrar é intencional, cara. É intencional. Lembrar não rola. Olha de novo, rola aí. Lembrar não rola. Lembrar tem que ser... Você tem que ter na agenda. Lembrar na agenda. Tem que ser intencional. Você quer ver o que é lembrar? Gratidão é lembrar. É verdade. Gratidão é você se lembrar que alguém fez alguma coisa por você e aí, por isso, você se sente grato àquela pessoa. Se você for esquecidinho, você não é grato. E gratidão, cara, te tira da amargura, te tira da depressão, te tira de um monte de coisa. Gratidão é profilático, entendeu? Ele é profilático para a tua alma. Uma frase que é muito dita é que gratidão é a memória do coração. Uau! Então, o que acontece? Gratidão é lembrar. Lembrar. Então, quando eu lembro, eu sou grato. Eu preciso lembrar do meu porquê. Eu preciso lembrar do meu porquê. Eu preciso lembrar por que eu estou casado com a Luciana. Eu tenho que lembrar. Toda hora eu tenho que lembrar. Eu tenho que ter uma agenda de lembrar. Todos os dias. Tem que lembrar. Se você começa a esquecer de determinadas coisas, você começa a perder a consistência. E aí você começa a se deteriorar, porque a gente sabe que estabilidade não existe. É assim que a galera tá atuando, a estabilidade não existe. Cara, eu tô ficando chocado. Eu tô chocado. Vocês estão me chocando, tatuando essa frase. Vocês são doidos. Cara, mas sabe que essa frase, ela tem esse lance, dá pra exportar muito pra compromisso? É aquela coisa, bicho, compromisso é como se fosse, cara, o teu objetivo é uma esteira rolante. Se tu tá parado, você tá voltando. Isso, ou seja, é mais ou menos o seguinte: se você não tiver compromisso, já era. Tudo vai cair. Você quer ver uma coisa? Para fracassar, basta não fazer nada. Experimenta, Caio, ficar na sua casa. Olha, vou ficar 6 meses em casa sem fazer nada e vou ficar só aqui dentro da casa. Acabou. Não paga a conta de luz, não paga nada. Não paga nada, só fica aí dentro. Só fica parado. Vai demorar muito? Literalmente, né? Só fica parado. Parado, não faz nada. Cara, vão penhorar a tua casa, o condomínio vai te processar, vai cortar a luz, a prefeitura vai te penhorar o apartamento para poder te cobrar o IPTU. Funcionário que vai te processar, tudo. Cara, para fracassar, basta não fazer nada. Porque tudo está em constante deterioração. A menos que você trabalhe, faça alguma coisa para contrariar a entropia. Por isso que eu digo que estabilidade não existe. Então, essa é uma frase motivacional, cara. As pessoas não gostam muito dessa frase porque é confrontadora. Eu adoro porque para mim é motivacional. Eu saber que se eu não fizer nada, tudo acaba. Eu já vi em eventos presenciais, você falou assim: estabilidade não existe. A pessoa batendo na assim. É como se fosse, nossa, calma aí, é um prenúncio que as coisas vão piorar, é isso? Não, não é prenúncio, é certo que elas vão piorar. A menos que você faça alguma coisa. Exatamente. Muito bom, Caíto!
Que chinelada hoje, hein, seu Flávio? Muito bom, cara. Muito bom estar sempre aqui com a galera aí. Bota os comentários do povo aí. Beijão para você que está aqui com a gente domingo, todo domingo aqui com a gente. É um prazer imenso para nós estar com vocês aqui. Muito bom mesmo. Mas eu não posso fazer mais uma de compromisso? Vamos de compromisso. Deixa eu propor uma de compromisso. O que você quiser. Vou propor aqui que eu mando para você, depois eu comento também. Caio, pessoas ao teu redor que contam com você, que confiam em você, te inspiram a ter mais compromisso? É os 10 milhões de dólares, né? E é muito interessante, porque tem gente aqui que não consegue dar all-in por ele, mas consegue dar por um outro alguém. Tem gente que, bicho, você já ouviu 50 vezes a gente falando isso e você, beleza, você não quer fazer por você? Ok, já entendi. Faz por ele, porra. Faz por ele, faz. E esse ele que eu tô dizendo é quem serve, quem aparece aí. Então, é impressionante como a gente tem muito mais. Quando a gente se torna pai, a gente entende isso. Né? Quando você se torna pai, você faz muito mais do que se fosse só por você. Então, concordo em número de jeito legal. Às vezes, quando a gente transcende do porquê, do por quem a gente faz, por quem a gente luta, né? O que te manteria firme enquanto todo mundo mais pararia, você ganha uma força extra, cara, um combustível extra enorme. Quantos dias todo mundo aqui já quis mandar tudo pro alto, você respira mais um pouco, porque você tem um por quem lutar, e geralmente a virada tá depois desse dia. O cara ali que persevera, segue em frente. Quem nunca teve um dia catastrófico em vendas, Fábio? Você já teve aquele dia catastrófico em vendas? Hoje você quer jogar tudo pro alto e fala assim, quer saber, bicho, só mais uma ligação, vai. Só mais uma ligação, a Luciana tá contando, bicho. A Luciana tá contando. E naquela ligação, você contou aquele perrengue, a coisa vira, a coisa vem, e aí estabilidade não existe, mas a partir do momento que você começa a sentir o progresso, também é um efeito dominó, incrivelmente, como você sente o progresso. Por exemplo, tem muita gente que tá com o adversário mais duro aqui, porque o cara vem de uma semana com uma porcaria. A semana do cara foi uma porcaria. E não tem melhor coisa pra tua semana, bicho, do que você fazer uma segunda-feira espetacular. Sabia que sempre foi isso pra mim, Flávio? É sempre segunda-feira, assim, pra mim, o jeito de eu manipular o Caio durante a semana é começar a semana forte. Aquela segunda-feira tem que ser animal. Porque o inverso veio que era a mesma coisa. Toda segunda-feira que eu vendia pra caramba, por exemplo, puta, velho, o tom da minha semana, a cor da minha semana era diferente. Então... As pessoas servem pra mim também como motivação. Porque assim, eu não sou... eu sempre falo que eu sou... eu não sou uma pessoa naturalmente disciplinada. A disciplina não é uma característica minha, pessoal. Mas eu sou um cara muito ambicioso. Eu sou um cara que tem planos, que eu quero fazer acontecer. E aí eu sei que para eu fazer acontecer, a disciplina é necessária. Então, no fundo, eu acabo me tornando disciplinado por conta da ambição que eu tenho de atingir os resultados. E não por uma natureza minha. Tem gente que é disciplinado por natureza. Eu não sou disciplinado por natureza. Inclusive, como eu sei que eu não sou disciplinado por natureza, eu uso algumas técnicas para me apertar, para eu me comprometer mais. Sabe essa coisa do compromisso? Então, por exemplo, se eu me comprometi com alguém, isso para mim tem muito peso. Quando eu falo aqui publicamente, eu assumo compromisso que eu vou ficar 6 meses aqui fazendo live. Acabou, ferrou. Eu vou estar aqui todo domingo, fazendo live com você, porque eu assumi o compromisso. Não é? Por que eu falei isso antes? Porque é uma forma de eu me apertar, de eu fortalecer o meu compromisso. Por isso que eu falei. Então, às vezes as pessoas elas fogem da pressão, mas às vezes você criar uma situação que te pressiona vai te favorecer a atingir aquilo que você quer. Então, eu sei que está aqui todo domingo, de 9h30 às 10h30, como nós estamos, já estamos há 3 meses e temos mais 3 meses para fazer, nos custa alguma coisa, né, Caio? A gente não marca nenhum jantar à noite, não recebe nenhum amigo no domingo à noite, não faz nada com a família nesse horário. Isso tem um custo.
Então, mas por que a gente decidiu fazer? Vamos voltar ao porquê. Eu acho que é importante a gente deixar essa marca nesse grupo que está aqui. E quando eu comprei essa importância, eu falei, cara, então peraí, deixa eu assumir o compromisso publicamente, porque isso vai me forçar a fazer. Então isso é uma técnica para me forçar a fazer aquilo que eu acho que é importante que seja feito. Porque em algum momento nos próximos 6 meses eu posso não estar com vontade de fazer. Eu perdi o direito de não ter vontade de fazer live todo domingo, 9h30 da noite. Eu perdi esse direito. E mais do que isso, a pressão que eu crio para mim de fazer essa live me faz ter vontade. Esse que é o ponto que as pessoas não entendem. Sabe o que eu percebi, Flavião? Eu percebi que força de vontade, bicho, é a força que a gente tem que fazer contra as vontades que geralmente serão de não fazer alguma coisa, cara. O cara que tem força de vontade é aquele cara que luta contra as vontades, cara. Por exemplo, meu irmão, vai começar segunda-feira amanhã, você vai sair desse papo animado, você vai sair desse papo, sabe, com um sentimento bem provocativo. Amanhã, às vezes isso tudo se resume para amanhã você vai ter que pegar o telefone e ligar o dia inteiro, cara. Para você que trabalha com ele. Ou você vai ter que fazer aquela tarefa, geralmente, que não tem nenhum prestígio, não tem nenhum glamour. E você vai ter que fazer, cara. Você tem que fazer. Flávio, como que você sempre encarou, assim, a atividade-chave? Você é um cara que sempre fez muito... você é um cara muito prático, você é um cara muito pragmático. Eu gosto muito disso em você, porque é muito pragmático. E como que você acha que o pragmatismo, para a galera que está aqui, ela conseguir transformar, empacotar, eu queria que você empacotasse tudo que a gente falou aqui hoje e desse uma mensagem como assim, bicho, se você tudo que eu falei até agora, saia com isso. Com o que ela sai? Apaixone-se pelo resultado, não pelo processo. Presta bem atenção no que eu vou te dizer aqui. Muita gente fala o contrário do que eu estou falando. Muita gente fala assim, não, desfrute a jornada, esquece o destino. Discordo. Discordo completamente. Apaixone-se pelo destino. Tem aquele destino como teu alvo. É por aquilo que aquele é o prêmio. Não tira o olho do prêmio, que é o destino. E transforma a sua jornada em ser agradável. Porque se você está apaixonado pelo prêmio, você não vai fazer o que precisa ser feito para atingir o prêmio de forma resignada, contrariada. Se você entende claramente na sua mente que você pensa, você é um ser que pensa, você pode até não estar acostumado a usar o cérebro, mas você tem um cérebro. Pense. Tem que pensar. Se você se apaixonou pelo prêmio e você está lutando para alcançar o prêmio, você vai entender que se para alcançar o prêmio eu tenho que fazer A, B, C e D, não me interessa se é legal o A, se você gosta do A, se o B é legal, se é bacaninha, se tem status. Vai ter coisa que é chata. Vai ter coisa que é necessária, vai ter coisa que vai doer, vai ter coisa que vai encher o saco. Mas quando você entende que aquilo ali é pelo prêmio e você está apaixonado pelo destino, você vai, inclusive, se predispor a encarar aquilo de uma outra maneira. Você vai trabalhar na sua cabeça já vai estar predisposta a gostar. Sacou? Então, o que acontece? Eu resumiria tudo que a gente falou. Apaixone-se pelo resultado. Isso vai para muitas coisas. Eu não sei para você, Caio. Tá parado aqui os comentários para mim? Tá rodando para você? Ou você tirou? Tá parado. Vai ficar só os seus olhos azuis. Tá sem, né? Que para mim tá um monte de letrinha aqui, só para saber. É um bug, então. Então, assim, eu finalizo aqui dizendo para você o seguinte: apaixone-se pelo prêmio, para o que você vai querer atingir. E aí eu volto naquela questão que eu conversei com você antes. Se você acha que está num lugar que esse lugar ele não vai levar até onde você está e não tem jeito, você tem que sair daí. Simples assim. Então, apaixone-se pelo destino, pelo caminho lá, pelo destino do seu caminho. E você faça o que for necessário ser feito
E mais do que isso, você vai passar a gostar do que seja necessário a ser feito. Pessoas que não têm isso claro, elas vão se arrastar pelo caminho, vão se arrastar pela jornada e vão achar que o problema é que eu não gosto do que eu faço. Aquela parada, o sacrifício não está sendo feito com prazer, não significa que você está fazendo tarefas legais, as pessoas confundem fazer o que se ama. E significa, fazer o que se ama significa fazer algo que te leve em direção do prêmio. Fazer o que ama é fazer algo que te leva ao objetivo que você está apaixonado. Isso é fazer o que ama. Não é fazer coisa legal. Esse é o ponto. Bingo. Esse é o ponto. E quando você se apaixona pelo que você quer alcançar, até o que não é legal, você vai encarar de outra forma. Se torna legal. Algumas você vai se tornar legal, outras vão continuar sendo chatas, mas você faz. Exatamente. Ó, eu nunca vi, Caio, alguém entrar numa farmácia e falar assim, olha, eu tava andando aqui e tô com uma vontade de tomar uma Bezetacil. Aí já ria assim, mostra a bunda. Você pode dar uma injetada numa Bezetacil aqui pra mim, que eu tô com saudade. Eu nunca vi isso, cara. O cara que toma uma Bezetacil é que tá com uma infecção grave, ele precisa tomar um antibiótico, senão ele morre. Então o que ele tem que fazer? Pô, tem que tomar a Bezetacil? Arria a calça, meu irmão, mostra a bunda e toma a Bezetacil. Acabou. Tem que fazer. Não adianta. Vai doer. Vai doer pra caraca, meu. Não sei se alguém já tomou a Bezetacil, eu já tomei do bumbum. Cara, dói pra caraca, meu amigo. Dói muito, meu irmão. Mas você tem que tomar. Faz parte. Outras coisas vão ser agradáveis, vão virar agradáveis. Outras vão ser Bezetacil. Faz parte. Espetacular. Espetacular. Que live hoje, hein, Flavião? Que bom, Caião. Bom estar contigo aqui, meu querido. Bom estar com vocês aí que estão nos assistindo aí. Um beijo para vocês. É bom ter a sua companhia aqui todo domingo, 9h30 da noite. Eu e Caio Joel J. Joel hoje está voando de Dubai aqui no Brasil. Eu cheguei aqui ao Brasil 5 minutos antes, aqui no meu escritório, antes de começar essa live. É um prazer para mim estar aqui com vocês todo domingo. A gente vai ficar aqui mais 3 meses juntos. São 6 meses de compromisso. E a gente assumiu esse compromisso até para a gente colocar uma pressãozinha na gente, porque também a gente precisa desse incentivo. Eu preciso. Eu reconheço que preciso e por isso que eu fiz. Valeu, Caião! Espetacular. Espetacular, Flávio. Obrigado para todo mundo. Uma ótima semana para todo mundo. Depois... tira um print dessa live, tira um print e marca eu e o Flávio, marca o Joel também. Pra gente... Vamos fazer uma foto, vamos fazer a pose pro print. Vai, print. Marca nos seus stories, porque depois some para você não poluir o teu feed com a gente, não. Mas só pra gente saber quem que é esse grupo, essa turma tão legal que tá com a gente todo domingo. Então me marca o Flávio, marca o Joel, pra gente conhecer um pouquinho mais de você. Eu olho também, que nem o Flávio aqui, depois termina a live, gosto de olhar um pouco a reação da turma, eu acabo conhecendo um monte de gente bacana. Então, atividade da noite pra gente fortalecer ainda mais esse lado, tá sendo um prazer demais, obrigado pela tua confiança, pela tua companhia. Flavião, uma ótima semana para nós, até domingo que vem, às 9h30 da noite, tá bom? Beleza? Um abraço, gente, beijo, até domingo que vem. Até domingo que vem. Tchau.